Em meio à crise, você pensa em abrir o próprio negócio, mas a burocracia te desanima? O advogado Roger Abdala vai dar algumas dicas para quem deseja agilizar o processo ao abrir uma microempresa. Roger, muito obrigada pela participação. Boa noite. Obrigado, uma boa noite. Roger, para a gente começar, eu gostaria que você explicasse qual é a primeira coisa que o cidadão deve fazer antes de abrir a primeira empresa. Bom, primeiramente ele tem que ter a ideia bem amadurecida. Abrir uma empresa, por mais que seja uma micro, que ainda é um pouco mais simples, você tem que ter essa ideia amadurecida. Testar o mercado um pouco, para não ser principalmente um desperdício de dinheiro e de vontade. E qual é a principal dificuldade, levando agora para o lado mais burocrático, qual é a principal dificuldade que pode encontrar ao abrir a primeira empresa? Bom, a dificuldade maior é realmente nos trâmites. A microempresa ela é um sistema bem simples, bem facilitado, porém o desconhecimento é a maior barreira. Ao consultar um advogado, um contador, um administrador, principalmente essas três pessoas, consultar alguém que já abriu uma empresa, um próprio empresário, esse cidadão que pretende abrir empresa, ele vai ver que a situação para abrir uma microempresa é muito mais simples do que às vezes a gente pensa. E sobre a documentação, quais são os principais que devem estar em dia? Basicamente, declaração de imposto de renda, se ele já tiver feito alguma vez, então ele tem que continuar fazendo, e apresentar essa declaração de imposto de renda, RG, CPF, e aí, ou seja, o CPF está desimpedido, ou seja, corretamente a imposto de renda declarado, e comprovante de residência, tanto da casa quanto do local que vai abrir a empresa. Muitas vezes, a empresa, a microempresa, acede à própria casa do empresário. Então, vale como o mesmo comprovante. Basicamente, esses documentos e, dependendo da atividade que ele vai prestar, é necessário um alvará ou dos bombeiros ou da prefeitura, via vigilância sanitária, enfim, para legalizar este empreendimento. E quem estiver com alguma dívida pendente, ele consegue abrir a própria empresa? Sim, sim. O que o impede de abrir não é dívidas, mas sim se ele já foi condenado por falência, já teve uma empresa antes e a faliu, se for funcionário público, entre outras situações, principalmente ligadas a questões de falsificação de documentos. Se ele já foi sentenciado e está cumprindo o período da lei, ele está impedido de abrir uma empresa. Roger, e quais são as dicas que você dá para quem pretende, para o cidadão que pretende abrir a primeira empresa dele, a microempresa dele? A microempresa ela tem algumas regras, como por exemplo, ele não pode ter outra atividade empresarial. Então eu não posso ter duas empresas, tem que ser apenas a microempresa. Outras características da microempresa é que ela tem que, ao final do ano, ela pode auferir no máximo R$60 mil ano. Então, o empresário que movimenta mais de R$60 mil, ele também não está apto a uma microempresa, a MEI. Bem como ele só pode ter um funcionário, esse funcionário também tem que cumprir todos os trâmites trabalhistas, carteira assinada, recolhimento de FGTS, etc. E a maior vantagem do MEI, da microempresa individual, é a questão da tributação. O MEI ele vai pelo Simples Nacional, onde ele paga uma taxa mês, varia, mas na casa aí de R$50, e vai estar incluso a maioria dos tributos. Alguns outros, como ICMS, outro tipo de tributo, foge à regra, tributação separada. Mas o próprio ISS já está incluso na maioria dos casos. Ok, então você com a sua experiência, hoje você daria alguma dica para agilizar esse processo de abertura? Bom, hoje, se a pessoa quer abrir hoje, tem que estar com esses documentos, mas às vezes está pensando na ideia, para desburocratizar, tenha sempre os seus documentos desimpedidos, sempre atualizados, prestação de contas, imposto de renda declarado corretamente. E claro, a maior dica, que aí já não é nem questão da burocracia, é testar o produto, testar o seu mercado antes, para saber se você tem condições de abrir uma empresa e ser rentável. Ok, Roger, muito obrigada pela participação. Por nada, boa noite. Boa noite.
E no próximo bloco, Banda Valadarense promove clipe sobre os 2 anos da tragédia de Mariana. O Jornal das 7 volta já.